Muito bem, pessoal. Então, já iniciamos a nossa gravação da aula. Então, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma aula de Fenômenos 3. Pessoal, então, sempre a gente começa a nossa aula com a sessão de avisos, né? Então, vamos a ela. Pessoal, sobre aquela questão da nossa P1, da data da P1, né? Que vocês relataram que tinham outra prova já agendada. Então, pessoal, o que eu fiz no planejamento, né, da disciplina? Eu alterei, então, a data da nossa P1 para 5/11, ok? Do dia 29/10 para 5/11, na semana seguinte, certo? Então, lá no portal do aluno, quando vocês têm acesso ao planejamento da disciplina, lá já está atualizado, certo? No sistema acadêmico, eu já atualizei. O que eu observei é que eu esqueci de fazer essa alteração no Moodle, certo? No Moodle está a data antiga ainda, inclusive no plano de ensino que eu disponibilizei lá para vocês, ainda está a data antiga, tá? Mas eu já coloquei um recadinho aqui para mim, para eu não esquecer de atualizar. Então, essa semana, ou no começo da próxima, eu já faço essa atualização, certo? Fiquem tranquilos. Mas a data da prova foi atualizada, então, da P1 para 5/11. Outra coisa, pessoal, eu queria já pedir desculpas para o pessoal aí, principalmente quem não pôde vir na primeira aula, né? Eu demorei um pouquinho para baixar a gravação da primeira aula no Moodle. Acho que eu fiz isso na quarta-feira só, e eu não fiz porque eu esqueci mesmo, tá, pessoal? Passou batido aí no meio da quantidade de atividades, então eu havia esquecido de carregar a gravação. Deixei muitos avisos aqui para mim hoje, para eu não esquecer, para eu fazer isso mais rápido, para vocês, quem não pode vir na aula, né, conseguir assistir a aula o mais rápido possível, certo? Então, eu peço desculpas aí pelo atraso dessa semana, mas agora tá lá carregada, tá tudo certinho. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essas questões burocráticas? Muito bem, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho, vamos dar um contexto geral sobre o nosso conteúdo, né? Então, na semana passada, eu alertei vocês que era importante assistir as videoaulas, então, da semana 1, né? Que tinha a aula de difusão química, então, a aula que a gente começou na semana passada, né? Aquela aulinha, vocês precisavam terminar de assistir com a gravação, que era basicamente a videoaula que a gente faz aquele experimento para obter a lei que governa a difusão de massa, que é a lei de Fick. Então, é o experimento que a gente avaliou para a gente obter as proporcionalidades, né, para o fluxo de matéria, então a gente obteve algumas proporcionalidades, era muito semelhante ao que a gente fez lá no semestre passado para obter a lei de Fourier. Né? Então, agora o que a gente mudou? A gente mudou o que estava sendo transferido. A gente estava mais avaliando energia, temperatura, né? Agora a gente estava avaliando número de moléculas, ou poderíamos fazer em termos de concentração também. Então, a gente obteve as nossas proporcionalidades e obtivemos a lei de Fick. O que a gente pode observar? Comparando a lei de Fick com a lei de Fourier, elas são muito parecidas. Então, eu tenho um coeficiente. Gatão, peraí, pessoal, deixa eu tirar meu gato aqui. Eita, Brasil! Ui. Só um pouquinho, pessoal. É o gato que mais gosta das ADNPs. Deixa eu pegar meu material que ele derrubou aqui. Ai. Muito bem, vamos continuar. Pessoal, então, a semelhança entre a lei de Fourier e a lei de Fick, então, tem um coeficiente de difusão, né? E tem a força motriz. E, claro, relacionando com a área, se a gente vai trabalhar em termos de taxa ou de fluxo, aí a gente relaciona com a área, né? Aí eu deixei alguns vídeos para vocês na semana 1,
sobre experimentos para a gente avaliar a difusão em diferentes temperaturas, semelhantes ao que a gente fez, que era complementar, tá? E também um pequeno vídeo sobre convecção e difusão, né? Essa separação. Então, era importante estudar essas primeiras aulas da semana 1, e também espero que vocês tenham assistido, então informei vocês na semana passada, espero que vocês tenham assistido a videoaula da semana 2, né? Porque hoje, o que nós vamos fazer? Exercícios sobre cálculo do coeficiente de difusão, ou também chamado de difusividade mássica, certo? Então, lá na aula 2, né, na nossa videoaula 2, o que foi apresentado a vocês? Então, nós começamos com a difusividade mássica em gases, certo? Então, a gente começou obtendo, né, uma correlação para o cálculo de pares de moléculas, né? Então, se eu tenho uma mistura com duas espécies químicas, uma vai ser o soluto, a outra vai ser o solvente. Então, eu quero saber a difusividade da espécie química A na B, né? Então, a gente começou lá da teoria cinética dos gases, até chegar na primeira correlação que a gente usa para calcular a difusividade, ou coeficiente de difusão, num par de moléculas, certo? Que é a correlação de Chapman-Enskog. Então, nós vamos fazer exercício hoje que nós vamos precisar utilizar, nós vamos ver como a gente vai usar essa correlação, né? E aí nós observamos que se a gente tem um par, né, esse parzinho de moléculas, se a gente tiver pelo menos uma das substâncias polar, então ela tiver polaridade, tiver momento de polar diferente de zero, a gente vai ter que aplicar ainda um outro modelo, né? A gente continua utilizando a equação de Chapman-Skog, mas para obter os parâmetros da equação de Chapman-Skog, a gente precisa aplicar o modelo de Brocal, que ele considera lá no cálculo do diâmetro de colisão, da energia máxima de atração e repulsão, integral de colisão, ele considera o efeito da polaridade num termo que é chamado de delta, né? Termo associado à polaridade, certo? Então a gente acaba corrigindo as equações para o cálculo do diâmetro de colisão, energia máxima de atração, integral de colisão, a partir desse termo associado à polaridade. Então hoje nós vamos aplicar este modelo de Brocal, certo? Depois, na videoaula, veio a parte 2, que é a parte de coeficiente de difusão ou difusividade mássica para líquidos, então espécies líquidas. Então, a gente fez a avaliação de não eletrólitos, então as equações que foram apresentadas a vocês são de substâncias não eletrólitas. No caso de eletrólitos, então não está na videoaula, né? Mas se vocês precisarem em algum momento aí da carreira de vocês, tem lá no nosso livro texto, no capítulo do CREMAS, com todas as equações para a gente utilizar, então, que são correlações empíricas que nos permitem calcular a difusividade em líquidos, certo? Então, tem lá equações para líquidos orgânicos, não orgânicos, soluções concentradas e soluções diluídas. Então, geralmente, a gente usa uma correlação para a solução diluída e faz uma ponderação para calcular a difusividade em uma solução concentrada. E também a difusividade mássica em sólidos. Então, a gente viu algumas formas de abordar alguns mecanismos para a gente entender essa difusividade em sólidos, né? Intersticial. Então, como que dentro de um sólido pode ocorrer a difusão? Então, a gente também utiliza essa terminologia soluto-solvente no sólido, né? Então, ele vai ocupando os espaços que existem nessa rede cristalina desse sólido, né? E se for um sólido poroso, isso no caso sólidos compactos. Se for no sólido poroso, então a difusão intrapartícula que a gente chama, né? Então, a espécie química pode se difundir no interior desses poros, certo? E aí a gente viu modelo de Knudsen, de Fick, então quando a gente conhece a porosidade ou não, então a gente pode ponderar
se a gente não conhece a porosidade desse solo, então foram apresentadas a vocês essas correlações também, certo? Então, na aula de hoje, se der tempo, eu quero fazer com vocês 2 exercícios. O primeiro é esse mais completo, eu quero fazer passo a passo com vocês a utilização da correlação de Chapman-Skog. E o segundo exercício, ele vai ser de difusividade em líquidos, certo? Mas se não der tempo de resolver, não tem problema. Eu vou passar todas as instruções para vocês aqui, e é um exercício bem tranquilo para resolver. Vocês conseguiram assistir, então, as videoaulas dessa semana? Me respondam aí enquanto eu tiro meu gato de cima da mesa, de novo. Certo. Conseguiram? Então, aqueles que conseguiram assistir a aula vão ver agora como que a gente vai aplicar aquele mundo de equações, aquele mundo de modelos, né, nos nossos exercícios, e vamos fazer alguns comentários teóricos também para a gente entender o que foi dito na aula. Certo, vamos lá. Já estão conseguindo ver o nosso exercício aí na tela? Sim, prof. Beleza. Pessoal, então, esse é um exercício que eu costumo dar em prova, tá? É um exercício de prova mesmo, então é uma parte de um exercício da prova, né? Porque tem coisas que a gente ainda não viu. Então, é parte de um exercício de prova. Então, é bem interessante a gente conseguir resolver esse exercício, que é muito próximo àquilo que vocês vão precisar fazer nas nossas provinhas. Então, vamos começar com a interpretação do problema, ver o que a gente tem de dados, ver se a gente precisa recorrer a outros dados, né? Isso é bem importante, como a gente já fazia em fenômenos 1, em fenômenos 2, né? Então, vamos lá. Nós temos uma mistura gasosa que está a 2 atm e 105 graus Celsius. Então, foi dado a pressão e a temperatura do nosso problema. E essa mistura possui a seguinte composição, muito importante esse parênteses aqui, em porcentagem mássica. Depois a gente vai ver por que isso é importante. Então, ó, eu tenho 45% de CO, monóxido de carbono, tenho 20% de dióxido de enxofre e 35% de água. Então, nessa temperatura e pressão, nossas espécies são gases, né? Então, a gente vai usar os modelos de difusividade para espécies gasosas. Então, ele dá as velocidades absolutas de cada espécie química, 18, 5 e 12 centímetros quadrados por segundo. Então, esse dado aqui, pessoal, para a gente agora, nesse momento, não vai ser importante, tá? A gente vai precisar disso para a semana que vem, quando a gente for ver fluxo, certo? Essa seria a segunda parte do exercício, calcular fluxo. Mas como a gente ainda não viu, né? Então, a gente vai resolver só uma parte do exercício. Então, de posse dessas informações, calcule o coeficiente de difusão do SO2 na minha mistura. Então, vejam bem, nós temos uma mistura de 3 componentes, certo? Então, eu vou, já aproveitando essa tabelinha que está aqui, ó, eu vou indicar aqui em cima que a espécie CO eu vou chamar de espécie A, só para ficar mais fácil de visualizar, de escrever o problema. Se você quiser ainda chamar de CO, SO2, fique à vontade, tá? Para facilitar, ficar um pouquinho menos sobrecarregado os nossos resultados aí, as nossas resoluções, eu vou chamar CO da espécie química A, SO2 da espécie química B, e a água vai ser a espécie química C, certo? Pessoal, então o que a gente conhece? A composição em porcentagem mássica. O que é isso? Isso é a nossa fração mássica, certo? Nós vamos usar, acredito que vocês já utilizem o W minúsculo para fração mássica, então a fração mássica da nossa espécie química eu vou colocar aqui, né? Então, 45% de CO, então 0,45.
SO2, 20%, então 0,20 vai ser a nossa fração mássica, e água 0,35, certo? Então, pessoal, importante que vocês resolvam aí junto comigo, né, esse problema, tem a sua calculadora aí, tudo para a gente ir tirando as dúvidas durante a resolução, tá? E temos a temperatura e pressão, né? Então, pressão 2 ATM e temperatura 105 graus Celsius. Atenção com essas unidades aí, a gente já vai fazer alguns comentários adicionais, certo? E o que ele quer que calcule? A difusão, coeficiente de difusão do SO2, que é a nossa espécie química B, na mistura. Então, ele quer o DB na minha mistura M. Então, vou chamar a minha mistura de mistura M. O que é esse M? É o A mais o C, certo? Sempre lembrando que aqui nós temos 3 espécies químicas, certo? Então, essa mistura M é a composição do C e do A, certo? Bom, então, como a gente tem uma mistura, não tem só um par de moléculas, a gente tem uma mistura de 3 componentes, qual é a correlação que a gente vai usar para resolver esse problema? Então, ó, nós temos um formulário aqui que nós vamos precisar, que tem as equações que nós vamos utilizar. Então, ó, para o cálculo de DAB, de difusividade, então a gente sempre vai chamar de DAB, um comentário importante que eu vou fazer aqui. Então, o DAB é o nosso coeficiente de difusão, que também é chamado de difusividade máxima, certo? Professora, e difusividade molar? Pessoal, o termo difusividade molar não existe, certo? Ou eu chamo de coeficiente de difusão, ou eu chamo de difusividade máxima, certo? Não interessa se a minha concentração, por exemplo, que ele deu foi fração mássica ou fração molar. A gente já vai fazer as conversões em termos de concentração que a gente precisa, mas a terminologia é coeficiente de difusão ou difusividade máxima, certo? Não existe difusividade molar. Gravado isso? Me respondam aí, por favor. Valeu. Então, olha só. Nós temos 2 correlações aqui no nosso formulário para cálculo de coeficiente de difusão. Uma, que é a primeira, é essa em termos de DAB, que é a correlação de Chapman-Enskog, vou chamar de CE aí, que ela é utilizada quando? Quando eu preciso calcular a difusividade num par de moléculas. Por isso que é DA, então espécie química A é o soluto, espécie química B é o solvente. Beleza? E nós temos a equação aqui 2, D1 na mistura, que é a correlação de Wilke, para eu calcular a difusividade de um soluto numa mistura. Opa, é exatamente o que a gente precisa, certo? Nós queremos calcular o nosso DB na mistura, certo? Então, nós vamos usar a correlação de Wilke. O que diz lá a correlação de Wilke? Então, é 1 sobre a somatório desses termos. Y2 asterisco. O que é isso? Isso se chama fração molar em base livre de soluto. Certo? Fração molar em base livre de soluto. Como que ele é calculado? Tá na equação aqui de baixo. Então, eu vou pegar a fração molar dessa espécie química, por exemplo, se aqui está escrito 2, então vai ser a fração molar da espécie química 2, dividido por 1, que é a da mistura, né? Menos a fração molar do soluto, que nesse caso, como a equação está escrita aqui, é a minha espécie 1. Então, seria menos Y1. Y2 asterisco seria Y2 dividido por 1 menos Y1. Por exemplo, certo? Por isso, base livre de soluto. É a
fração da mistura menos a fração molar do soluto, certo? Então, isso nós vamos precisar. Então, de certa forma, nós precisamos de fração molar. E o que nós temos no enunciado? Fração mássica. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é converter esta fração mássica em fração molar. Perfeito? Vamos começar por aí? Depois a gente avança aí na nossa equação e continua falando sobre ela, certo? Então, oh meu Deus, hoje esse gatão tá dando trabalho. Acho que ele desacostumou com as aulas ADNPs. Certo. Então, vamos lá, pessoal. Fração mássica. Vamos falar um pouquinho sobre fração mássica. Semana que vem, as aulas da semana que vem, vocês vão ter uma aula que eu retomo com vocês. O que é fração mássica? Fração molar, concentração mássica, concentração molar, velocidades. Então, para a gente relembrar tudo isso, como converte uma coisa na outra, tá? Até a gente chegar ao cálculo de fluxo. Então, por enquanto, vamos adiantar, né? Já que vocês já conhecem, é só um remember aí. Então, me diz, quero que vocês me respondam. Como que eu calculo fração mássica? Qual é a definição de fração mássica? Eu vou resolver esse exercício aqui, de canetinha azul. Vamos lá, fração mássica. Quem dá mais? Vamos lá. Introdução aos processos químicos, química geral, química analítica. Não é possível. Eu vou ficar aqui esperando até alguém me falar. Alguém tem que saber o que é fração mássica. Não. Isso é para a gente fazer uma conversão aí, né, Bruno? Então, definição de fração mássica de uma espécie química I vai ser a massa dessa espécie química I pela massa da mistura. Certo? Isso é fração. Certo? Se eu dividir em cima e embaixo, imagina, o chute é livre, pode chutar sempre que quiser, tá bom? Se eu dividir essa massa em cima e embaixo por volume, o que eu tenho? Massa por volume é o quê? Rho, massa específica, densidade, ou ainda que nós vamos chamar aqui concentração mássica, porque não deixa de ser uma concentração. Se é massa dividido por volume, é uma concentração mássica, certo? Então, é a concentração mássica da espécie química I pela concentração mássica da mistura, certo? Então, isso é o que a gente tem. A gente tem esse resultado aqui. E o que a gente quer é fração molar, certo? Então, agora aí, Bruno, nós vamos para a conversão. Então, como converter isso em fração molar? Então, vamos representar, vamos abrindo esse nosso dado aqui de ρI por ρ, até aparecer fração mássica aqui em algum lugar, certo? Agora sim, vamos para a conversão. Para eu converter ρ em concentração molar, o que é concentração molar? Número de mols por volume, certo? Então, para que eu possa fazer essa conversão de ρ para concentração molar, para daí a gente poder, da concentração molar, tirar a nossa fração molar, como que eu faço essa conversão? Bruno deu uma boa dica ali, ó. Tem uma diquinha ali maravilhosa. Faça análise dimensional aí, pessoal.
Precisa nem decorar, só fazer análise dimensional. Rho é massa por volume, C é número de mols por volume. O que converte massa em número de mols? Vamos botar a cachola para funcionar. Sétimo período de engenharia química. Como eu vou converter massa para número de mols? Massa molar, gente, pelo amor de Deus. Ou vocês não querem participar, querem me deixar falando com as paredes aí, ou preciso estudar, certo? Então, ROI é a mesma coisa que eu escrever concentração molar vezes a massa molar dessa espécie química aí, certo? Né? E CI seria ROI por MI, certo? Que seria a concentração molar que o Bruno escreveu ali, certo? Rho por MI, em termos de concentração, só dividir tudo ali pelo volume, a massa pelo volume. Enquanto que o Rho da mistura vai ser C vezes a massa molar da mistura. Beleza? Agora, pessoal, o que é isso aqui, ó, que eu tô sinalizando em verde? CI por C. Concentração da espécie química I pela concentração da mistura molar. Se concentra... Isso mesmo. Então, se concentração mássica da espécie química pela concentração mássica total da mistura é a fração mássica, se concentração molar da espécie química I pela concentração molar da mistura vai ser fração molar. YI vezes MI por M. Então, se eu vou calcular, eu preciso da fração molar da minha espécie química A, vai ser a fração mássica da espécie química A vezes a massa molar da mistura, dividido pela massa molar da espécie química A. Certo? Então, vejam bem. Vamos lá para os dados que a gente tem? Então, olha, massa molar tranquilo, foi dado nessa tabelinha aí, certo? A gente tem a massa molar de cada espécie química. Agora, e a massa molar da mistura? Como que a gente pode calcular a massa molar da mistura? A partir da fração mássica, né? Porque a fração molar a gente ainda não tem. Bom, vou dar uma dica aqui quente, vou colocar uma equação para a gente calcular a massa molar da mistura, mas na aula da semana que vem que a gente retoma, tudo concentração, tudo isso, nós vamos fazer uma boa discussão sobre essa equação aqui, tá? Então, assistam a próxima videoaula, por enquanto, eu não vou dar spoiler, tá? Eu só vou trazer, vou relembrar aqui, então, a partir da fração mássica. Então, vai ser a fração mássica de o somatório, né, da fração mássica das espécies químicas dividido pela sua massa molar. Então, é só eu fazer esse somatório e eu consigo calcular 1 sobre a massa molar da mistura, certo? Depois é só fazer as continhas para achar a massa molar da mistura aí, inverter os resultados, né? Certo? Muito bem, pessoal. Então, um tempinho aí para vocês calcularem a massa molar da mistura e calcularem as frações molares da espécie química A, B e C, certo? E a nossa massa molar da mistura. Beleza? Vamos lá? Calculando. Tempo. Querem que eu suba lá nos dados? Vamos lá, e quem tiver o resultado, vai colocando no chat aí, por favor.
Qualquer dúvida é só pedir também, pessoal. Por enquanto tá tranquilo? Tô achando vocês muito quietinhos hoje. É a chuva? Já copiaram os dados? Posso baixar ali para as equações? Quem tiver os resultados aí, por favor, se puder colocar no chat para a gente conferindo. Isso aí. Não esquecer da unidade, né? Grama por mol. YA. Não, não deu vezes 10 a menos 4, não. Ó, o A é o CO, né? 0,416. Isso aí. Então, em cima é a massa molar da mistura, embaixo é a massa molar da espécie química. Cuidado para não inverter aí, João. YB. 0,0, meu Deus, 0,809. Acho que se não inverteu ali as massas molares. Só dá uma conferida aí, João, se é isso mesmo. Trouxe a minha calculadora aqui para eu conferir. Fração molar é 0,20, né, do B. Isso aí. Fechou, Gustavo. E o YC? Confere aí, João Pedro. Isso aí, Eric, 0,503. Perfeito? Fechamos. Então,
A gente pode até inserir isso lá na nossa tabelinha, né? Para ficar mais fácil da gente encontrar os dados. 0,416, 0,081, vou arredondar aqui para ficar mais fácil. 0,5. Certo? Então, temos a nossa fração molar. Então, com a fração molar, pessoal, nós vamos conseguir calcular, utilizar a nossa correlação de Wilke, né? Para o cálculo de difusividade em mistura. Então, voltando a olhar para a nossa correlação de Wilke, então, além das frações molares em base livre dissoluto, então, eu vou calcular aqui, né? Se o B é o meu soluto e eu quero o DBM, então não tem fração molar em base livre dissoluto do próprio soluto, certo? Então vai ser dos outros componentes que compõem a minha mistura. Então eu vou ter condições de calcular o YA asterisco e o YC asterisco, certo? Por essa equaçãozinha aqui. Bom, vamos deixar isso aqui para depois. Lá no finalzinho a gente calcula, que está bem tranquilo, né? E vamos calcular, vamos ver o que mais que a gente precisa nessa equação. Vejam bem, pessoal, o que nós temos aqui? Nós precisamos do par de difusividade do meu soluto em cada uma das outras espécies que compõem a mistura. Então, nessa equação, 1 é o soluto, o resto é solvente. Então, eu preciso do par de difusividade 1, 2, 1, 3, até 1, N espécies químicas que compõem a minha mistura, certo? Então, eu vou precisar calcular os pares de difusividade do meu soluto. Então, a difusividade do meu soluto, que é o B, na espécie química A, e o D da espécie química B em C, certo? Porque o B é o meu soluto. Então, eu só consigo utilizar a correlação de Wilke se eu calcular os pares de difusividade pela correlação de Chapman-Enskog, certo? Então, agora a gente vai vir para essa equação de cima para calcular cada um dos parzinhos de difusividade. Perfeito? Então, vamos ver aqui o que a gente precisa para calcular o par de difusividade. Então, a gente precisa da pressão que a gente tem, a temperatura a gente tem, as massas molares também. Então, o que falta aqui, pessoal? Falta esses dois termos. O primeiro é o sigma AB, é o diâmetro de colisão das espécies AB, que no nosso caso, né, no BA vai ser B do soluto na espécie química A ou BC, certo? E o segundo termo, que é aquele ômega D, é o que a gente chama de integral de colisão. Então, nós temos que calcular essas duas coisas antes de usar a correlação de Chapman-Enskog, certo? Observação importante, pessoal. As unidades na equação de Chapman-Enskog. Então, sempre que eu for usar essa equação, eu vou ter que converter a minha temperatura para Kelvin. Então, sempre eu vou usar em Kelvin. Porque vejam bem que a gente tem essa constante aqui, né? Na equação de Chapman-Enskog, que ela já prevê algumas conversões de unidades. Então, a temperatura, os dados de entrada, sempre temperatura em Kelvin, massa molar, grama por mol, integral de colisão é adimensional, diâmetro de colisão em angstrom e pressão em atm. Isso vai me dar um coeficiente de difusão em centímetro quadrado por segundo. Certo? Isso é importante de lembrar. Então, vamos calcular o nosso diâmetro de colisão, que é o sigma AB, e a integral de colisão, que é esse ômega D. Até aqui, tranquilo, pessoal? Dúvidas?
Então, eu vou seguindo. Sempre que vocês tiverem uma dúvida, pode interromper, tá? Muito bem. Vou voltar aqui para cima para a gente avaliar uma questão. Então, nós temos CO, CO2 e água. Primeira coisa que a gente tem que avaliar é a polaridade dessas espécies químicas, certo? CO, SO2 e água. Então, esses primeiros dados que tem nessa tabelinha aqui é massa molar, momento dipolar em Debye, que é o segundo, e volume de ebulição em condições normais de temperatura e pressão, certo? Que é o VBI, então, de cada espécie química. Esses dados, pessoal, se essa tabela não fosse fornecida, não teria problema, porque todos esses dados, tem mais um aqui, né? Esqueci, tem a minha temperatura normal de ebulição. Tá aqui também, em Kelvin, né? Então, também tá posto. 4 informações. Todas essas informações aqui, elas estão, anotem aí, na tabela 1.2a do Cremasco, que é a nossa referência base, certo? Então, aqui eu dei no problema, mas se não for dado, vocês têm como recuperar esses dados, tá? Tá lá nessa tabelinha do Cremasco. Então, usem dados os tabelados, tá? Muito bem. Então, para a gente avaliar a polaridade das nossas espécies químicas, nós vamos avaliar o quê? Momento dipolar. Certo? Então, vejam bem, o meu momento dipolar para as 3 espécies químicas são diferentes de zero. Obviamente que o CO tem um momento dipolar de 0,1 dBi, é pequenininho, né? Bem pequeno, mas ele tem um momento dipolar diferente de zero, né? Em função dessa diferença de eletronegatividade entre o C e o O. Então, ele tem um pouquinho de momento dipolar. Já a gente tem momento dipolar de 1,6 para o CO2 e para a água 1,8. Ou seja, nós temos todas substâncias polares. Certo? Então, pessoal, sempre que eu tiver uma substância polar, então, na hora de calcular os pares de difusividade, então, em pares, se eu tiver substâncias polar com substância polar, meu soluto é polar e meu solvente é polar. Ou eu posso ter um polar com apolar, certo? Ou o inverso, o soluto pode ser apolar e o solvente polar. Isso para os pares de difusividade, né? Sempre que eu tiver essa condição, eu vou precisar usar o modelo de Brocal para cálculo do diâmetro de colisão, para energia máxima de atração e repulsão, integral de colisão, certo? Então, eu tenho que usar o modelo de Brocal. Então, eu não posso ir naquelas tabelinhas que eu forneci para vocês lá e pegar o sigma A, depois pegar o sigma B e fazer sua média. Não, eu tenho que fazer uma correção devido à polaridade, certo? Então, como que a gente faz isso? Por todas essas equaçõezinhas que estão aqui agora, que a gente vai avaliar. Então, primeira coisa que a gente vai calcular é esse termo aqui, que é o delta I. Então, I para cada espécie química, né? Então, eu vou ter um delta A, um delta B, eu vou colocar mais para frente aqui, um delta C. Eu vou ter que calcular o delta. O delta é o parâmetro associado à polaridade, certo? Então, eu vou ter que calcular o delta para cada espécie química utilizando essa equação. Lembrando que o momento dipolar sempre vai ser o dado de entrada aqui em dBi. O volume em condições de temperatura
e pressão normais de ebulição vai ser sempre em centímetro cúbico por mol, a temperatura de ebulição em Kelvin, certo? Também tem essa constante, então os dados de entrada sempre vão ser nessa unidade, e o delta, ele é adimensional, tá? Esse delta aqui. Então, ó, eu tenho o momento dipolar, volume, temperatura, então tenho todos os dados. É só calcular a partir desta equação, certo? Então, vocês vão, daqui a pouquinho, calcular o delta A, B e C, certo? Depois, pessoal, nós vamos precisar calcular o delta associado ao par de moléculas, que tá aqui é o delta AB. Como nós temos o solvente como sendo B, então nós vamos calcular o delta BA e o delta BC. Ah, professora, mas a gente está multiplicando e tirando a raiz quadrada. Se eu inverter, fazer delta A vezes delta B e tirar a raiz quadrada, o resultado vai ser o mesmo. Concordo, tá bom? Não tem problema. Então, isso é o que eu deixei lá na videoaula para vocês, thinking about, para vocês refletirem. Então, prove que para gases o DAB é igual ao DBA. Então, como que vocês podem fazer isso? Provando, avaliando essa equação aqui de Chapman-Skog. Certo? Para gases, DAB é igual a DBA. Agora, por que para líquidos não é? E para sólidos não é? Então, vocês vão ter que avaliar uma equação lá, qualquer uma das correlações para líquidos e qualquer uma das correlações para sólidos, certo? Para fazer essa prova, certo? Então, para gases, sim, é válido, tá? Fazendo esses comentários aí, e aí eu quero que vocês provem, se vocês tiverem dificuldade, vocês venham no atendimento que a gente conversa sobre isso. Então, o que você vai fazer? Escreve a equação de Chapman-Skog para o DAB. A, soluto, B, solvente. Depois escreve de novo para o B, soluto, e o A, solvente. E compara, divide uma pela outra. E vê se vai dar diferente. Essa é a dica aí. Beleza? Vamos voltar para o exercício? Então, depois de calcular o delta para cada espécie química, você vai calcular o delta para o parzinho. Esse delta, lembrando, é o efeito da polaridade no parzinho de moléculas. Ah, então vamos aos comentários. Professora, se eu tenho um par, então, apolar e polar, quando eu for calcular esse delta para a substância apolar, o momento dipolar vai ser zero. Então, o delta da substância apolar é zero, certo? Certíssimo, é isso mesmo. Então, o meu delta AB também vai ser zero, certo? Então, se eu tiver uma substância apolar, sim, vai ser zero. Ok? Não tem problema, isso está correto. Ok? Só que daí, o que vai acontecer? Na próxima etapa vai ser diferente. A próxima coisa que a gente vai calcular é o diâmetro de colisão de cada espécie química. Então, como o delta de cada espécie química, eu vou calcular o diâmetro de colisão de cada um, certo? Então, aqui vocês vão calcular o sigma A, sigma B e sigma C. Certo? Então, o que for apolar, o denominador aqui vai resultar em 1, né? E aí vai ser só a equação de cima, que é válida a equação do apolar, que está lá na nossa videoaula. Eu já apresentei essas equações para vocês quando a gente não aplica o modelo de Broca, certo? E para a substância polar, a gente corrige de acordo com o termo associado à polaridade. Certo? Como nós temos 3 substâncias polares, aqui nós vamos ter os deltas AB e vamos ter os deltas individuais, que a gente vai corrigir o diâmetro de colisão de acordo com a polaridade. Perfeito? Depois, o que vem? O delta AB. Então, lá, vou fazer isso um pouquinho mais para frente. Quando eu for calcular o meu DBA,
Lá no denominador da minha equação de Chapman-Skog, eu vou usar o meu sigma BA, lá que está ao quadrado, né? E quando eu for calcular o meu DBC, eu vou usar o meu sigma BC lá ao quadrado na equação de Chapman-Skog, certo? Vamos apagar esta bagunça. Espero que vocês já tenham copiado. Então, onde é que está isso? Tá aqui, ó. Certo? Então, depois de calcular o diâmetro de colisão de cada espécie química, vocês vão vir aqui e calcular o parzinho. Não precisa elevar ao quadrado, não. A gente faz isso lá no final. Certo? Vamos, por enquanto, calcular os deltas, os diâmetros de colisão BA e BC. Certo? Multiplica os resultados e tira a raiz quadrada, de acordo com o modelo de Brocal. Beleza? Depois, o que vem? Então, lá na nossa equação de Chapman-Skog, para calcular o parzinho, vem o outro termo que a gente não tem, que é a integral de colisão. Certo? Como que a gente calcula essa integral de colisão? Temos duas equações aqui, ó. Primeiro, a gente calcula essa primeira equação. Sim, é um palavrão. Tem que considerar todos esses termos, todos os números depois da vírgula. Sim, certo? Sugestão: quem tem HP já salva essa equação na HP, certo? Para daí no dia da prova é só você usar a equaçãozinha que já está salva, ok? Então, avaliando essa equação, o que a gente tem aqui, ó? Uma temperatura asterisco. Esse T asterisco não é a temperatura do problema. Esse T asterisco é o que a gente chama de temperatura reduzida, que está aqui no nosso formulário. Temperatura reduzida é a temperatura do problema dividido por esse termo aqui, né? Epsilon AB dividido por K. Epsilon AB dividido por K é o que a gente chama de energia máxima de atração e repulsão. Certo? Então, se a gente observar a equação do epsilon AB sobre K, então o epsilon é a energia máxima de atração e repulsão e o K é a constante de Boltzmann. Então, a gente não precisa do valor da constante de Boltzmann, a gente já calcula essa razão pronta lá, sem problemas, tá? Porque depois a gente vai precisar dessa divisão pronta, certo? Então, é só dividir por esta razão aqui, depois lá na hora de calcular a temperatura reduzida, certo? Muito bem. Então, para calcular o epsilon A e o epsilon B, o que a gente vai fazer? Volta para cima um pouquinho e vamos usar a equação aqui de cima, certo? Então, nós vamos precisar calcular o epsilon A sobre KB, que é a constante de Boltzmann. Esse B não é de espécie química, até, tá bom? É KB mesmo, é a constante de Boltzmann. O epsilon B sobre KB e o epsilon C sobre KB. Calculado cada um deles, eu vou vir aqui na equação de baixo e vou calcular o epsilon BA sobre KB e o epsilon BC sobre KB. Perfeito? Multiplica e tira a raiz quadrada. Depois eu venho aqui e vou calcular a minha temperatura reduzida. Então, a unidade aqui do epsilon sobre KB é Kelvin, enquanto que a unidade do diâmetro de colisão, que a gente já falou lá embaixo, é angstrom, certo? Então, sempre usar a temperatura de ebulição aqui em Kelvin, né? O parâmetro associado à polaridade delta não tem unidade, certo? Então, o resultado sempre vai dar em Kelvin do epsilon sobre KB, ok? Então, o resultado epsilon A sobre KB é Kelvin.
Então, para calcular a temperatura reduzida, que vai ser a próxima etapa, eu vou converter a temperatura do problema. 105, eu preciso converter para Kelvin, então faço mais 273, então uso essa temperatura em Kelvin. Então, a análise dimensional vai ser Kelvin por Kelvin. Portanto, a temperatura reduzida é adimensional, certo? Então, vou vir aqui, depois com os meus dados, e vou calcular minha temperatura reduzida para cada epsilon, certo? Uma vai ser para o BA, ok? E depois eu vou ter uma temperatura reduzida para o BC, ok? Porque ó, eu vou precisar calcular 2 vezes. Com a temperatura reduzida, eu venho aqui para cima, ó, volto para a equação da integral de colisão. Substituo cada uma das temperaturas reduzidas e calculo o diâmetro de colisão. Certo? Então, aqui, ó, diâmetro de colisão, eu vou ter um para o BA e outro para o BC. Beleza? Integral de colisão pronta? Nesse caso, não. Se a gente tivesse só substâncias apolares, beleza, essa equação era suficiente. Mas como a gente está aplicando o modelo de Brocal, porque a gente tem substâncias polares, nós vamos precisar corrigir essa integral de colisão. Então, a gente vai usar a próxima equação, que é a integral de colisão, esse asterisco, certo? Que é ela que vai vir aqui embaixo, tá? Quando eu tiver substâncias polares. Ok? Então, vejam bem, eu vou calcular essa integral de colisão primeira, vou substituir ela aqui para cada um BA e BC, e vou acrescentar esse termo aqui que corrige de acordo com a polaridade do par de moléculas. Então, temperatura reduzida e delta BA ou BC ao quadrado, certo? Então, aqui também eu vou ter uma integral de colisão, asterisco, BA, e uma integral de colisão, BC. Opa, aqui é D. Pessoal, essa integral de colisão, esse Dzinho aqui, ó, significa que é da difusividade, é para calcular a difusividade máxima. Porque eu tenho um modelo que me permite calcular a difusividade de quantidade de movimento, que é o Ni, certo? E aí é lá para viscosidade, que não é o nosso caso agora. O que eu quero é a integral de colisão para o cálculo da difusividade máxima, não da quantidade de movimento, certo? Muito bem. Finalmente, depois de calcular todos esses itens, nós vamos vir para integrar para a equação de Chapman-Skog. Aí eu vou ter todos os dados, vou substituir nessa equação e finalmente vou ter o meu dBA. Certo? Não terminou o problema. Como o dBA, você vai substituir na correlação de Wilke, né? E calcular o dB na mistura. Pessoal, ficou claro qual é o procedimento para resolver? O passo a passo? João, são muitas etapas, mas é só você sempre voltar para a equação que você está aplicando. Você volta e fala, nossa, o que eu preciso agora que eu ainda não tenho? Ah, agora eu preciso da integral de colisão. Então, vou para a equação da integral de colisão. Bom, então eu preciso da temperatura reduzida. Como que eu calculo a temperatura reduzida? Ah, energia máxima de atração e repulsão. Também não tem, então vamos para ela. Então, sabe, você vai indo de trás para frente. Vai avaliando a tua equação e vendo o que você precisa naquele momento, certo? O formulário está dado, é posto. Eu vou dar o formulário para vocês, ok?
Então, você só precisa voltar sempre na tua equação da difusão e ir vendo etapa por etapa que você precisa. Começa sempre pelo diâmetro de colisão, que é o sigma, depois vá para a integral de colisão, que é o ômega ali, certo? Então, pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês começarem a resolver. Talvez a gente não consiga terminar todos os cálculos até o final da aula, mas eu vou passar a resposta para vocês conferirem. Não se preocupem. E termino a aula fazendo os comentários do segundo exercício. Pode ser? Combinado? Então, por onde que vocês vão começar? Canetinha verde aqui, ó. Por essa equação aqui. Começa calculando o ΔI. Aí você vai seguindo as equações. Vai para debaixo, vai para debaixo, vai para debaixo. Dá para seguir em linha reta a partir da equação do delta aqui, né? Dá para seguir em linha reta. Depois a energia do par, a temperatura reduzida, aí volta aqui para a integral de colisão. Certo? Depois vou deixar sinalizado que aqui, ó, depois da integral de colisão, tem que voltar lá para a integral de colisão, nas equações. Depois a temperatura reduzida. Feito. Agora eu vou tomar uma água enquanto vocês vão fazendo os cálculos. Se vocês quiserem ir jogando os resultados no chat, a gente vai conferindo resultado por resultado, beleza? Se precisar mudar aqui a equação, sobe, desce, é só me pedir. Se tiver dúvida de unidade, me peça também. Guilherme, não, eu não vou fazer isso, porque vocês têm o livro lá no biblioteca, tá? Então é só consultar o livro lá e dar um print e salvar no print. Tá bom? Aquela outra tabela eu disponibilizei porque é de um outro livro, né? É do Bird, inclusive. Então, por isso que eu disponibilizei. Então, como tem lá no biblioteca, é só abrir lá, tirar um print e guardar a tabelinha. Pode fazer isso com a tabela 1A, com a tabela 1B também. Então, eu vou colocar aqui os dados. Unidade dos deltas, perdão, João. Unidade dos deltas. Delta é adimensional. Tá? Vou fazer um resumo das unidades aqui embaixo. Vamos lá. Então, vamos lá. O delta I, J, a temperatura reduzida, a integral de colisão, corrigida, que a gente coloca um asterisco ali, né? São... Opa! Eita, meu Deus!
Deixa eu colocar diferente. Deixa eu fazer tinta. Opa, acho que inverti. Alguém já tem os resultados parciais de delta aí? Eu vou colocar aqui embaixo os resultados parciais para não ficar muito sobrecarregado aqui nas equações, tá? A primeira parte aí tá conferindo, pessoal, com os resultados de vocês? Beleza. Vamos para o sigma.
com o diâmetro de colisão. Como que foi? Sigma, diâmetro de colisão. Tá batendo aí? Beleza. Próxima etapa, energia máxima de atração. Já vamos calcular. O εA sobre KB, o εB sobre KB e o εC sobre KB. Depois, εBA sobre KB e εBC sobre KB. Então, equações. Aqui. Alguém já conseguiu avançar nos cálculos da energia máxima de atração e repulsão? Vamos lá. Opa. Oh, meu Deus, tá difícil. Sim.
Ok, pessoal, com a energia máxima de atração e repulsão, tá batendo aí? Então, quem já. João, então acho que você vai precisar rever. Deve ter alguma coisinha errada. Vamos ver as equações aqui para tentar encontrar o erro. Lembrou de elevar esse delta ao quadrado? Lembrou de multiplicar aqui pelo TBI? Lembrou que aqui é uma soma? Então, refaça as continhas. É problema de continha mesmo. Quer conferir os dados aqui em cima, ó? Se precisar. Então, reconfere aí, refaça os cálculos, João, para ver se foi algum probleminha de continha. Próxima etapa, para quem já avançou, é o cálculo da temperatura reduzida, certo? Então, lembrando, é a temperatura do problema dividido por epsilon BA. Então, se eu for calcular aqui primeiro para o BA, né, para o par BA, dividido por KB. E a temperatura reduzida para o segundo par, BC, vai ser a temperatura do problema dividido pelo epsilon BC por KB. Já coloquei os resultados aí para conferir. Tá todo mundo acompanhando bem aí o passo a passo, pessoal? Vamos voltar. Tá aqui. Precisa que volta mais lá para cima ou aqui tá bom? Por nada. Conseguiram avançar aí para temperatura reduzida? Pois não. Aqui tá bom?
Pessoal, podem me dar aí um norte para saber se vocês conseguiram a temperatura reduzida? Beleza. Certo, para quem já conseguiu avançar, próxima etapa é voltar lá no cálculo da integral de colisão. Primeiro, essa equação gigantona aqui, certo? Depois a gente corrige com o modelo de Brocal, mas primeiro é esta equação aqui, certo? Vocês já têm ela copiada aí? Quer que deixe aqui um pouquinho para copiar? Ok. Pessoal, a integral de colisão é bem chatinha de calcular, né? Porque você tem vários termos, e aí, se errar, tem que calcular de novo. Então, faz assim, ó, calcula o termo, primeiro termo da integral da integral de colisão, se você não for resolver direto na HP, né? Calcula esse termo, anota, depois calcula esse termo, anota, esse aqui, só para vocês depois precisarem corrigir alguma coisa, né? Ter as prévias aí anotadas. É só uma dica, pelo menos acho mais fácil para quem não vai usar HP, né? Vai cálculo parte por parte, certo? Vamos lá, deixa eu colocar o resultado da temperatura reduzida aqui para o pessoal avançar. A fórmula da temperatura reduzida é essa aqui, ó. Temperatura do problema dividido pelo epsilon AB sobre K. É a mesma que eu coloquei aqui, né? Como a gente tem aquela razão já pronta, é só pegar a temperatura do problema e dividir por aquela razão que a gente já calculou. Pessoal que estava copiando a integral de colisão já terminou? Tem nos slides também, se quiser abrir os slides aí, para copiar também tem tudo lá. Então eu vou baixar aqui. Vou colocando os resultados também parciais aqui, certo? Da integral de colisão.
o primeiro parênteses da integral de colisão, o denominador. Vamos ver aqui. Tá, esse termo aqui, ó, é elevado, é a temperatura reduzida elevada a esse termo. Elevada a 0,1561. É um subscrito mesmo, tá? Sobrescrito. Pessoal, como a gente está chegando aí próximo do término da nossa aula, então eu vou deixar as dicas aqui para vocês terminarem o problema, os cálculos, tá? Vou colocando todos os resultados parciais e o passo a passo para terminar, beleza? Então vejam bem. Prestem atenção aí depois vocês terminem os cálculos. Então, depois de calcular a integral de colisão, nós vamos calcular a integral de colisão corrigida. Porque como a gente tem substâncias polares, a gente precisa corrigir com o termo associado à polaridade, certo? Que é esta equação aqui. Ok? Então, eu vou colocar os resultados lá depois da integral de colisão corrigida, que tem esse asterisco. E é essa integral de colisão que a gente vai substituir na equação do DAB, tá? Então, vamos lá. 1,2826. Poxa vida, professora, se eu comparar a primeira integral de colisão para o par BA com o segundo, deu uma diferença muito pequena. Sim. Por que que isso acontece, pessoal? Porque a nossa espécie química A, que é o monóxido de carbono, ele tem um momento dipolar muito pequeno. Certo? Então é por isso que essa diferença, essa correção não é tão influente no resultado, porque o efeito da polaridade não é tão grande no monóxido. Ok? Então, e para o BC, tá aí o resultado. Pessoal, sugestão, tá? Nessa parte de cálculo de difusividade, é interessante utilizar aí pelo menos 3 casas depois da vírgula, tá? Para temperatura reduzida, para a integral de colisão, diâmetro de colisão, energia, pelo menos 3 casas depois da vírgula, tá? E como vocês viram, né, nós temos várias constantes, então o cálculo é interessante, tá? Para a gente não ter grande divergência dos resultados. Quando vocês forem para a lista de exercícios de cálculo de difusividade,
vocês vão perceber que existem essas pequenas variações, tá? De resultado que é normal e eu vou considerar. Por isso que eu preciso que vocês resolvam passo a passo, para eu considerar etapa por etapa do resultado, certo? Bom, depois de calcular a correção da integral de colisão, finalmente vamos calcular os pares de difusividade. Então, eu vou deixar o resultado aqui, certo? dBA 0,08274 centímetros quadrados por segundo. Usar também pelo menos 3 casas depois da vírgula, tá bom? Aí, para apresentar esse resultado também é suficiente. E o dBc, 0,0899 centímetros quadrados por segundo. E, finalmente, a gente vem para a correlação de Wilk, porque eu lembro, eu tenho que calcular a difusividade do B na minha mistura. Esse é o meu resultado principal. Então, eu vou calcular o Y asterisco, A e o C, que eu vou anotar aqui já. É 0,426, a fração molar em base livre dissoluto do A, e do C, 0,5473. Então, anotem esses valores, um tempinho para anotar. E aí, finalmente, a gente termina o problema com o cálculo do dB na mistura pela correlação de Wilk. Certo? Que é essa. Então, vou colocar lá embaixo o resultado final desse problema. O dB na minha mistura vai ser 0,0865. Então, tem que ficar entre os dois resultados parciais, né, pessoal? Beleza, pessoal? Posso deixar esse resultado aqui para vocês terminarem depois? Sim. Então, só seguir esses passos, tá bom? Terminaram de copiar aqui? Depois vai ficar a videoaula gravada, também dá para retomar, né? Bueno, comentários, rapidinho, do exercício 2, que é esse exercício aqui, que é um exercício que eu também já dei em prova, muito simples. Então, ó, estimar o coeficiente de difusão do ácido acético diluído em água a 282,9 Kelvin, usando a expressão proposta por Siddick e Lucas. Comparar com o valor experimental de 0,769 vezes 10 a menos 5 centímetros quadrados por segundo, determinando o desvio percentual encontrado. E depois, são 3 coisas. Citar e explicar quais são os fatores que deveriam ser levados em conta caso se tratasse de uma solução concentrada de ácido acético. Então, são 3 perguntinhas que você vai ter que responder e ele traz os dados aí. Então, primeira coisa, depois que você retirar aí os seus dados, pessoal, você vai atrás dessa equação de Siddick e Lucas, né? Então, lá nos slides, no livro, vocês têm as correlações, certo? Então, tem que escolher a correlação adequada para Siddick e Lucas de acordo com o solvente, certo? Então, você vai ter uma equação para quando o solvente é orgânico ou para quando o solvente é inorgânico, que é, no caso, mais usado, água, certo? Então, você vai escolher a correlação correta, vou anotar ela aqui.
o DAB. Essa bolinha aqui em cima indica que é solução diluída, né? E é o que ele quer, uma solução diluída. Então, vezes a viscosidade, esse W é de água, a viscosidade da água, que é o meu solvente, que ele deu aqui em centipoase. As unidades não precisa converter nenhuma, tá? São essas unidades que é de entrada dos problemas, inclusive a temperatura está em Kelvin já. Então, dividido pela temperatura é igual a 2,98 vezes 10 a menos 7 vezes 1 dividido pela viscosidade da água elevado a 0,26 VBA, que seria o meu soluto, né? 0,5473. Então, essa é a correlação de Siddick e Lucas para solventes inorgânicos, no caso, a água, certo? Então, perceba que a viscosidade tem uma influência muito importante no cálculo da difusividade, porque a difusividade me dá qual é a mobilidade dessa espécie química na minha mistura, certo? Então, a viscosidade vai influenciar nessa mobilidade. Então, como é uma solução muito diluída, perceba que a viscosidade que ele pede aqui, que é W é de water, portanto, é do solvente da água, a gente nem leva em consideração, ó, a viscosidade que ele dá aqui para enganar você do ácido acético. Ela nem passa a ser importante nesse caso, porque a solução é diluída. Certo? Então, é só substituir os dados, a viscosidade em centipoase mesmo, não precisa converter, e o resultado desse DAB é centímetro quadrado por segundo, certo? Com atenção nas unidades, temperatura em Kelvin, volume molar, na temperatura de ebulição, centímetro cúbico por mol. Beleza? Aí, para calcular o desvio, já vamos terminar nossa aula, aguenta aí, pessoal. O desvio, você vai pegar o DAB teórico ali, que ele deu, né? Para você calcular qual é o desvio do teu resultado calculado por essa correlação com referência no experimental. Bom, tá experimental ali, então não é teórico, né? Experimental. Certo? Menos o DAB que você vai calcular, então a gente chama de calculado, dividido pelo DAB experimental, certo? Isso vai te dar o desvio do calculado com relação ao experimental para obter em 100% vezes 100. Certo? Aí você vai ter um desvio em porcentagem. Beleza? E a terceira pergunta, que é falar, considerando uma solução concentrada, o que eu quero que vocês façam? Aí eu vou deixar vocês pensarem. Vocês vão pegar lá qual é a correlação para uma solução concentrada. Tá lá no nosso material, a gente discutiu na aula teórica. E aí você vai explicar, se você tivesse uma solução concentrada, como você faria esse cálculo com base na correlação, certo? Não precisa resolver, é só para você apresentar a correlação que você poderia usar e de que forma que você faria esse cálculo. Você ia ter que calcular quais valores de DAB, de solução diluída, vai ponderar com qual fração, certo? Então, você vai escrever como você faria esse procedimento sem fazer o cálculo efetivo. Ok, pessoal? Então, o exercício está aí, vai ficar gravado também, né? Então, vocês podem vir aí para pegar o enunciado, para resolver esse exercício, certo? E eu vou deixar o resultado do DAB aqui para essa solução diluída. 6,57 vezes 10 a menos 6
centímetros quadrados por segundo. Beleza, pessoal? Feito, terminado o nosso conteúdo de hoje? Dúvidas? Muito bem, então terminem de resolver, terminem de fazer esses cálculos aí, confiram os resultados e, havendo dúvida, quinta-feira da semana que vem a gente tem P-Aluno para tirar todas essas dúvidas. Já tem a lista 1 que vocês já podem começar a resolver os exercícios de cálculo de difusividade. Beleza? Assistam as videoaulas da semana 3 para a semana que vem e aí a gente vai resolver exercícios de fluxo. Certo, pessoal? Então, um abraço para vocês. Vou dispensá-los já da aula. Tenham todos uma boa semana, se cuidem. Bom final de semana e até mais.